a Camerata do Herê, da comunidade da Maré, vai se agregar também. Então, será uma ampliação das nossas atividades de música dentro, se interligando com o cinema. Então, é nosso grande objetivo. Tá? Bom, dando sequência, nós vamos trazer, com a maior alegria, o nosso embaixador Roberto Rubio, que é o cônsul-geral da República Dominicana no Rio de Janeiro e que, aliás, é o único país que tem, do Caribe, que tem representatividade ou representação aqui no Rio de Janeiro, o que nos dá uma ampliação das suas palavras, como também uma certeza de que a gente está muito bem representado, quer dizer, a República Dominicana e o Caribe, na presença de um cônsul tão atuante e participante que aceitou o nosso convite. A nossa ideia, nossa programação, é sempre ter duas vertentes em cada sessão. Uma vinculada à área cultural, que é o outro lado da cultura, que é a segunda parte da nossa apresentação de hoje, e uma outra de uma visão internacional que a gente quer ampliar, principalmente do que ele vai falar, que é a perspectiva das relações culturais e oportunidades entre a República Dominicana e o Brasil. Então, com muito prazer, eu dou a palavra ao cônsul Roberto Rubio. Muito obrigado, senhor Sérgio. Primeiramente, bom dia para todos. Espero que todos estejam bem. O tema que vou tratar aqui, o tema das relações culturais da República Dominicana com o Brasil. É um tema que me chega muito profundo e para mim é um prazer falar das relações diplomáticas da origem das relações data de 1911. E coloquei minha fala aqui em 8 pontos interessantes que eu vou a falar aqui para que você conheça um pouquinho mais da história diplomática e cultural da República Dominicana com o Brasil. Primeiramente, embora geograficamente são países muito distantes, porque um fica no Caribe e outro fica na América do Sul, a parte bem sul, tem muitas semelhanças, tem uma origem caribenho, africano, de origem africana, origem europeu, que fazem que a cultura seja muito parecida. E tem esse espírito criativo, festivo, que distingue os povos, tanto dominicano como brasileiro. E falando um pouco do breve contexto histórico das relações, primeiramente quisiera falar que as primeiras manifestações das relações diplomáticas entre o Brasil e a República Dominicana datam desde 1908. Impulsionado pelo interesse do Brasil de estabelecer relações com os países de América. E essa iniciativa foi tomada por o Barão de Rio Branco, que naquele entonces era ministro de Relações Exteriores e é conhecido também como patrono da diplomacia brasileira. Outra pessoa muito importante naquele entonces, de esse aproximamento, é o senhor Joaquim Nabuco, que naquele entonces era embaixador do Brasil nos Estados Unidos e foi um conhecido libertador dos escravos. Destacando também que o primeiro contato na República Dominicana, exatamente, foi feito por um ministro plenipotenciário do Brasil em Cuba, o senhor Antônio de Fontoura Javier, que enviou uma carta para o ministro de Relações Exteriores, o senhor Barão de Rio Branco, propondo uma nomeação do senhor Silvestre Aybar Núñez como representante do Brasil em Santo Domingo como cônsul honorário. Iniciando oficialmente as relações diplomáticas em República Dominicana e o Brasil em abril de 1911. Já para o 2 de março de 1926, a primeira delegação dominicana chegou ao Brasil, com as crescências do escritório político San Cristão, senhor Túlio Manuel Sestero, apresentando ao ministro de Relações Exteriores, naquele entonces, o senhor Félix Pacheco,
na calidade de enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da República Dominicana no Brasil. Em 1935, a primeira delegação consular honorária foi estabelecida no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. E aqui paro um pouquinho para dar uns detalhes muito interessantes da vinculação da Associação de Comerciantes de Rio de Janeiro com esta nomeação do cônsul honorário. A pessoa que foi nominada para cônsul honorário da República Dominicana no Brasil, aqui no Rio, foi o senhor, foi o senhor José Rodríguez Teixeira Júnior. O senhor José Rodríguez Teixeira Júnior, vou falar um pouquinho dele, é brasileiro, de 50 anos de idade, estado casado, comerciante como profissão, chefe da firma Teixeira, Borges e Companhia, uma das mais antigas daquela época, muito respeitada, e o senhor Rodrigues Teixeira era parte da Associação de Comerciantes do Rio de Janeiro como diretor e tesoureiro naquela época, 1926. Foi o primeiro cônsul honorário dominicano aqui no Rio e aqui no Brasil, um membro da Associação de Comerciantes do Rio de Janeiro. Já com a apresentação das cartas de estilo, em aquele então o presidente, aquele então o senhor Bernadette, foi feito em Petrópolis, num palácio Rio Negro, já para 1926, e saiu num jornal de grande difusão aqui no Rio, chamado Jornal do Comércio, março de 16 do ano 1926. Aqui está a cópia da publicação no jornal daquele então, que também é parte da Associação de Comerciantes do Rio de Janeiro. Um momentinho. Infelizmente, desligou. Já entrando um pouquinho na fala do desenvolvimento das relações diplomáticas com o Brasil e a República Dominicana, é dividido em diferentes partes. A primeira parte nominei aqui para o Carnaval, música e dança. Por quê? Porque é muito importante para ambos povos. São povos muito expressivos e têm umas origens muito comuns. E a música é muito importante para ambos povos. O merengue para a República Dominicana é a música nacional. E para vocês, o samba é também a música nacional. Ambas músicas foram declaradas Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Regularmente em Santo Domingo celebram o Festival de Cultura Brasileira, anualmente, com apresentações de capoeira, samba e culinária tradicional do Brasil. Da mesma forma, artistas dominicanos como Juan Luis Guerras se apresentam em palcos brasileiros, conquistando grandes reconhecimentos do público. A influência da bossa nova, do samba e da música popular brasileira também é sentida nos músicos dominicanos que experimentam esses ritmos. Ambas as culturas utilizam música e dança como linguagem universal de identidade e alegria. Nesse sentido, é importante destacar ou reconhecer a participação da República Dominicana
com o arpista dominicano Adam Vázquez, num programa Rio Harp, que acontece todos os anos. O criador desse programa é nosso amigo aqui, Sérgio da Costa e Silva. A República Dominicana tem um compromisso de participar cada vez que aconteça. Igualmente, outra parte importante dessa relação cultural com a República Dominicana e o Brasil é a parte do arte e cinema e literatura. O intercâmbio cultural também evidencia nas artes virtuais e no cinema. Exposições de pintores e fotógrafos dominicanos foram exibidas em galerias de São Paulo e Brasília, enquanto artistas brasileiros apresentaram seus trabalhos em Santo Domingo também. No mundo cinematográfico, filmes dominicanos já participaram do Festival de Cinema de Gramado. As produções brasileiras são exibidas regularmente do Festival do Cine Global Dominicano. Além disso, as novelas brasileiras arrasam na República Dominicana. Os dominicanos gostam muito de ver novelas brasileiras, e a cultura brasileira sempre está presente, cada dia, na casa dos dominicanos. Na literatura, obras de autores como Jorge Amado foram traduzidas para o espanhol dominicano. E escritores dominicanos como Julia Álvarez e Genoud Díaz são amplamente lidos pelos leitores brasileiros. É importante destacar as palestras que já foram feitas e proferidas pelo Consulado Dominicano com o historiador e diretor do Museu Nacional de História e Geografia da República Dominicana, o senhor José Guerreiro, que morou e estudou aqui no Brasil. Estudou na Fundação Getúlio Vargas e tem muito conhecimento, não só da história brasileira, senão também a história dominicana. E você não imagina a quantidade de aproximação que tem histórica ambos países, independentemente de que são países que estão muito longe, distantes fisicamente. A educação e intercâmbio acadêmico é uma parte muito interessante, muito importante e uma parte vital para o Consulado Dominicano da República Dominicana aqui no Rio. É um dos pilares mais fortes de cooperação cultural e educacional. O Brasil oferece bolsa de estudo a estudantes dominicanos por meio dos programas PICG de graduação e PICPG de pós-graduação. Eles permitem que estudantes dominicanos participem em universidades brasileiras reconhecidas como a USP em São Paulo, a UFRJ aqui no Rio e a URGS também no Rio. Estamos atualmente trabalhando para registrar as universidades UFRJ e a URGS no Ministério de Educação Superior e Tecnologia da República Dominicana, porque já com esse registro, os dominicanos que puedan venir para cá a estudar e a formar-se, já tem uma bolsa parcial que ajudam a eles ficar aqui. Já esse registro está em andamento e proximamente acho que vai finalizar já com essa possibilidade de eles estudar aqui no Rio. Da mesma forma, para intercâmbio de estudantes, estamos fazendo acordos de intercâmbio de estudantes, professores, pesquisadores brasileiros, que podem fazer intercâmbio com os dominicanos. Os dominicanos, principalmente, vêm a estudar especializações na área da medicina aqui no Brasil e aqui no Rio, como são cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, dermatologia, neurocirurgia e outras mais. Para você ter uma ideia de essa direção que têm os dominicanos para estudar aqui no Rio,
Só na Universidade de Castelo Branco conta a dia de hoje com mais de 60 estudantes, doutores dominicanos que estão fazendo especialização. Só na Universidade de Castelo Branco, além de outras universidades, como Carlos Llaga, que tem outra boa quantidade de dominicanos estudando lá. O consulado está interessado em diversificar essa oferta para a República Dominicana em outras áreas de conhecimento que o país precisa, como é o conhecimento do petróleo, gás, minerais, meio ambiente, etc. No início de novembro deste ano, já vamos receber um reitor de uma universidade dominicana que vem para assinar uns acordos com a UFRJ e também estamos trabalhando para eles assinar também acordo com a Universidade de Castelo Branco e com a UERJ também. Isso é uma demonstração da importância que existe com esta vinculação cultural educacional entre ambos países. Cada ano mais dominicanos aprendem português. Já não é uma língua exótica, nem uma língua opcional, já é uma língua que é também de uso normal na República Dominicana. Gostam muito do sotaque brasileiro, carioca, da fala. E acho que tem a embaixada brasileira na República Dominicana está fazendo um trabalho ótimo em divulgação da cultura e da língua portuguesa na República Dominicana. Outra parte muito importante que une os povos são os esportes. Os esportes são parte essencial desta relação. O Brasil é conhecido mundialmente pelo futebol. República Dominicana é conhecido por o beisebol. Mas, ao dia de hoje, o futebol está arrasando toda essa geração nova que existe na República Dominicana. Tem uma orientação muito mais para o futebol e já, ao dia de hoje, eles cada dia mais estão sendo muito mais competitivos. Além disso, o que você não acredite, mas tem que acreditar, um time dominicano, dos mais fortes de lá, quando você fala como flu, lá chamamos nas equipes de beisebol como as Águilas Cibaeñas e o Licey. Nas Águilas Cibaeñas, que é o partido meu, o time meu, tem um esportista brasileiro, é parte da equipe. Em beisebol. Brasileiro que está lá na República Dominicana e está jogando ao dia de hoje. E acho que é daqui do Rio. Acho que é aqui. Não tenho a certeza, mas acho que é aqui do Rio. Mas os esportes também han colaborado em muitas modalidades. Essa troca de República Dominicana e o Brasil. O vôlei feminino, os treinadores são brasileiros. Os vôlei feminino dominicanos são treinadores brasileiros. Já de há muito tempo já han trocado diferentes treinadores, todos são brasileiros. E o time dominicano em vôlei mundial é bastante forte. Briga com o Brasil, briga com a China, briga com todos os maiores países que se desenvolvem em esse esporte, sendo um dos 10 mais importantes time mundial do voleibol. Aqui no Brasil também han jogado jogadoras dominicanas em vôlei feminino. Na Praia Clube, que fica em Uberlândia, Minas Gerais, tinha 2 jogadoras muito importantes naquele entonces. O sobrenome delas
eram Martínez, irmãs. E ambas jogavam no time de Praia Clube. E chegavam sempre para a final. E do outro lado, aquele time que também chegava para a final era Minas Clubes, como é? Minas Gerais, Minas Tênis Clube. Minas Tênis Clube. Que são times muito fortes. E em aquele time de Minas Clubes Tênis, ou Minas Tênis Clube, também tinha uma jogadora dominicana, o sobrenome dela era Penha. E a dia de hoje acho que ela é parte do equipe. Outra parte interessante desta relação Brasil-República Dominicana, e você pode ser que não acredite, mas tem que acreditar. É o caso de segurança, a política de segurança que Brasil e Rio de Janeiro têm. É um caso que tem uma ligação da República Dominicana com o Brasil. Eu conheci essa situação porque chegou uma delegacia de alto nível da República Dominicana, da Polícia Nacional Dominicana, aqui com a cabeça do subdiretor. Eu fiz um programa para eles conhecer o sistema de segurança do Rio de Janeiro. E parte desse programa nos dirigiram para um núcleo de apoio para a Polícia Militar que fica em Niterói, chamado Grupamento Aeromóvel. Esse grupamento aeromóvel foi criado por um comandante chamado Wilton Ribeiro. O senhor Ribeiro esteve na República Dominicana em ano 1965, durante um momento muito complicado na República Dominicana, fazendo parte do Brasil e de outros países para estabilizar a paz na República Dominicana, porque deram um golpe para um presidente e fizeram dois setores que brigavam e estavam em uma guerra permanente. E a ONU fez sua presença na República Dominicana com diferentes países. E de parte do Brasil também chegou um grupo de pessoas, de militares na República Dominicana. O senhor Wilton Ribeiro, ele compartilhou com outros países, incluyendo Estados Unidos, que aquele entonces tinha uma guerra, tinha a guerra de Vietnã. A guerra de Vietnã tinha uma particularidade, que era uma guerra de guerrilha e uma guerra que estavam utilizando helicópteros. E esse conhecimento que o senhor Rivera teve na República Dominicana é parte da política de segurança do Brasil e do Rio de Janeiro. Isso foi uma troca de conhecimento que ele trouxe para cá. E o senhor Ribeiro foi um ator muito importante aqui na segurança do Brasil e Rio de Janeiro, porque ele foi parte do criador do BOP. E também foi criador do Caveirão, os blindados. Caveirão, os blindados. E outras coisas mais. E ele tem um livro que você pode obter aqui por Amazon, por outro lugar. E também tem uma livraria em Niterói que vende o livro, que chama Memória da República Dominicana e Outras Histórias. E ele tem aí toda a sua fala de sua experiência na República Dominicana e como ele trouxe essa experiência da República Dominicana para cá, para o Brasil. Outro tema interessante para compartilhar é a gastronomia. A conexão cultural também tem uma evidência na culinária e os dois países compartilham o amor por sabores tropicais, café, cana-de-açúcar, banana, frutos do mar e frutas. Em Santo Domingo há restaurantes que oferecem pratos típicos brasileiros como feijoada ou picanha,
São Paulo e no Rio de Janeiro, você pode encontrar lugares que sirvem culinária dominicano-caribenha também. A comida, portanto, tornou-se delicioso símbolo de amistade cultural entre ambos povos. Na parte da cooperação institucional e cultural, tem instituições que apoiam esse intercâmbio constantemente. A Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, APES Brasil, e da parte dominicana, chamada Pro-Dominicana, tem colaboração em projetos que avassalem não apenas o comércio, mas também a indústria criativa, moda, design, cinema e turismo cultural. Além disso, as embaixadas organizam atividades comemorativas, como a Semana Cultural Brasileira em Santo Domingo e a Semana do Cinema Dominicano em Brasil e a Noite Dominicana, que já acontece desde há 13 anos em Brasília e a partir deste ano vai acontecer aqui no Rio por parte do Consulado Dominicano. Esses eventos promovem temas como diversidade cultural, afrodescendência e sustentabilidade, valores compartilhados por ambos países. Em conclusão, em suma, as relações culturais entre a República Dominicana e o Brasil é ponte vivo entre o Caribe e a América do Sul, por meio das músicas, da arte, da educação, do esporte e da gastronomia. Ambos os povos reconhecem a diversidade de outro e celebram a criatividade compartilhada. A cultura nos ensina que a distância geográfica não é obstáculo, mas uma oportunidade para nos conhecermos melhor. Dominicanos e brasileiros compartilham a alegria de viver, a força de nossas raízes e as convicções de que a amizade entre os povos se constrói no respeito, na troca e no amor à vida. Como diríamos em palavras simples, a cultura une corações, além das línguas e as fronteiras. Muito obrigado. Alguma pergunta? Eu só gostaria, uma primeira pergunta, saber qual é a população da República Dominicana. Depois eu estive. A população da República Dominicana é 11 milhões de habitantes. E tem, mais ou menos. E tem território similar ao Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Bom, Steve Solas. Bom, parabéns, Roberto. E você mencionou rapidamente cinema. E eu não sei se o grupo aqui sabe, mas na República Dominicana é um centro de produção audiovisual mais importante da América Latina por um motivo, que tem um incentivo fiscal nacional de 25%, muito famoso, que foi copiado da Colômbia e que no Brasil ainda não tem um incentivo fiscal nacional para a produção. Eu queria sugerir, podemos até conversar sobre como promover a coprodução de cinema entre a República Dominicana e Brasil através dos incentivos e também a capacidade técnica que tem o DGCine, que é a Agência Nacional de Cinema na República Dominicana, onde temos um convênio na nossa empresa de treinamento de capacidade técnica, o que a gente chama below the line, ou seja, a parte técnica de produção. Então, talvez o Conselho poderia até ajudar a promover esse intercâmbio de informação, de coprodução de conteúdo audiovisual. Gostaria de envolver você e a Lucy Barreto, que está aqui presente, que eu agradeço muito a presença, que possa estimular, quer dizer, essa relação e, quem sabe, ter coprodução com a Lucy Barreto, que é líder e que é um nome de referência no cinema brasileiro. Então, eu gostaria de dar a palavra à Lucy da possibilidade, o que ela acha dessa ideia e que se pode ir adiante.
Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Eu não estou... Eu cheguei já no final da fala dele, quer dizer. Então, eu não estou preparada para dizer alguma coisa, porque cheguei no final. Eu preferia não me manifestar nesse momento. Sim, mas eu gostaria só de lançar a ideia de você também se entrosar na perspectiva de produções, de coproduções, aproveitando os incentivos que existem na República Dominicana. Seria uma ideia embrionária para conversar sobre isso, talvez. Tá? Porque ele falou isso, quer dizer, o Steve deu mais detalhes dos incentivos que eles têm para coprodução, os incentivos que têm para atividades com o Brasil. Então, eu queria sugerir... Bom, eu, de fato, cheguei muito atrasada e não pude entender. Quer dizer, o Brasil, Steve, você tem conhecimento tanto quanto eu, tem muitos incentivos, bastante. Tem, inclusive, o que não é basicamente um incentivo, porque é uma colaboração da classe, que é a Condecine, é uma contribuição da classe cinematográfica, audiovisual, porque entram contribuem com essas taxas as operadoras, a televisão, os distribuidores, exibidores, produtores, enfim, a classe audiovisual, digamos assim. Então, o cinema não vem de favorecimentos do governo, não. A Condecine é tirada da classe audiovisual, tá certo? Agora, o que está atrapalhando é a política governamental que dirige esses recursos para o que eles chamam hoje em dia de... Eles querem que o cinema seja feito no Brasil todo. Então, o que acontece? Você tem aproximadamente, me corrija se eu estiver errado, uns 1000 filmes feitos por ano que não vão a lugar nenhum, porque não existe uma política para isso. Antes, nós tínhamos as empresas nível 5, 4, 3, 2, 1, segundo a sua capacidade, segundo a sua eficiência. Hoje em dia, não. Você tem, agora, por exemplo, você tem uma quantidade imensa de filmes que foram realizados e que não irão a lugar nenhum. Não farão nada. Quer dizer, é uma crise de uma política distorcida, errada, de governo. É mais isso, porque, na verdade, os recursos existem. Você concorda comigo, Steve? Estão lá. E então, o pior, eu repito, é que são nossos. Eu tenho uma sugestão, então, de ser um tema a ser debatido. Um tema específico para o nosso Conselho de Cultura, e o Steve, Luci, Maria Eugênia, e também a que não está aí, convidar para a gente conversar, fazer uma pauta exatamente sobre o cinema brasileiro. Quer dizer, eu acho que seria uma reflexão importante para a gente levar isso como tema específico de uma reunião nossa. Tá? Seria importante, viu, Maria Eugênia, você concorda também? Concordo plenamente, estou ao seu dispor. A Lucia, claro que para nós vai ser assim, a pessoa que mais conhece o cinema brasileiro do grupo, mas de qualquer maneira a gente teve boas experiências, eu conheço bastante e estou ao inteiro dispor. Eu acho que é uma boa ideia, porque nós, enquanto conselho,
temos que conhecer bastante as manifestações culturais do país e a maior delas, inegavelmente, é sempre o cinema. Então, estamos à disposição. Eu sugeria até iniciar imediatamente essas providências, porque nós estamos esperando um novo ano em que nós vamos ter eventos internacionais, vamos ter uma série de situações, né, que nós vamos precisar mostrar a cultura do país. Então, eu também me coloco à disposição. Obrigada. Por falar em cinema brasileiro, eu queria trazer a segunda parte, terceira parte da nossa... Eu queria só finalizar com uma proposta, já que seria interessante promover também o cinema da República Dominicana, indagar se tem um título de um filme que nós podemos passar aqui no Rio para convidados. Um filme da República Dominicana que nós podemos organizar um evento para abrir esse diálogo entre República Dominicana e Brasil nessa área de cinema. Sim. A gente tem filme dominicano que tem as letras, legenda em português, e acho que também estão traduzidas para português também. Depois seguimos falando. Fico à disposição de todos os senhores aqui para qualquer dúvida, qualquer informação que precise. O consulado está aqui no 8º andar e sempre está de portas abertas para qualquer consulta. Já anteriormente, uma vez, fizemos uma consulta com a direção de cinema da República Dominicana, com o escritório da senhora, mas o ecossistema de filmagem dominicano é interessante com esse incentivo. Tem companhias que têm estudos de última geração, tem uma piscina imensa para filmagem, um tanque que eu sei que companhias argentinas han filmado lá e de outros lugares do mundo, e com certeza podemos fazer uma parceria para vincular o negócio, o cinema daqui do Brasil com a República Dominicana. A porta sempre está aberta. Eu tenho que ausentar-me e pido desculpa não seguir na conversa, porque infelizmente já tinha um compromisso já agendado. Assim que pido licença e desculpa de retirar-me. Mas finalmente queria falar outra parte que esqueci, e é que o amigo Páez Barreto também está muito vinculado com a República Dominicana. Seu pai foi embaixador brasileiro na República Dominicana. E meu irmão? E seu irmão, finalmente, também foi embaixador da República Dominicana, onde ele se aposentou. E regularmente os diplomatas escolhem o último lugar onde eles vão a trabalhar, porque tem uma vinculação. Eu tenho um primo... Foi o último do meu pai e o último do meu irmão. Com certeza, eles se sentían abrazados con la República Dominicana y tenían una vinculación emocional con la República Dominicana para escolher a República Dominicana como último lugar de trabalho. Assim que, muito obrigado a vocês. Obrigado, Roberto. Agradecemos a sua participação. E como se falou em cinema, nós vamos na sequência, dentro daquela ideia de que o outro lado da cultura, trazer a apresentação da Ana Costa Silva. Eu estava vendo que a Academia Brasileira de Letras está começando um programa em que os filhos dos imortais estão falando das suas atividades. E, coincidentemente, a Ana é minha filha e, coincidentemente, está fazendo uma apresentação aqui no nosso Conselho de Cultura. Então, eu considero, assim, da gente estar atualizado, porque a carreira dela não tem nenhum vínculo comigo, não tem nenhum, mas eu tenho muito orgulho dela, que tem uma atividade vitoriosa em ascensão, com incursões. Ela trabalha com situações construídas entre pessoas
Sua prática consiste em criar espaços de vulnerabilidade, diálogo e troca, explorando traumas e fantasias coletivas e individuais. Como se grita, como se sussurra, interessa-se pelo potencial do encontro humano como forma de diálogo e transformação, abrindo espaços de escuta e partilha, tanto em contextos públicos quanto privados. Seus projetos acontecem nas interseções entre artes visuais, cinema, performance e práticas relacionadas e materializam-se em instalações, filmes, sons, objetos ou situações efêmeras. Ela é graduada em cinema e mestre em artes visuais pelo School of Visual Arts em Nova York. Recebeu prêmios como Foco, Bradesco, Arte Rio, Bolsa Funarte de Produção Artística, American Austrian Foundation, Prize of Fine Arts. Foi indicada ao Prêmio Pipa 2018-2020 e finalista do Prêmio Marco Antônio Vilaça. E em 2025, foi artista residente na prestigiosa Delfina Foundation em Londres. Tem exposições no Brasil, no exterior, inclusive Lituânia, Estados Unidos. Atualmente é professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, do Ateliê Foto São Paulo. Dirigiu a série documental Olhar para o canal Arte 1 e tem trabalhos em coleções públicas e privadas, entre elas o Museu de Arte do Rio, Instituto Moreira Salles, e é representada pela Galeria Superfície São Paulo. Então, eu dou a palavra à Ana Paula para falar dessa trajetória que enche de orgulho a todos nós da família, e realmente a gente tem a alegria, os amigos também, alguns aqui presentes, e que eu queria passar a Ana Paula e dizer que não houve nenhuma proteção a ela, foi uma circunstância, e que era para ele se apresentar quando o Reinaldo estava presidindo o Conselho. Mas, por questão de agenda, acabou passando na minha presidência, o que eu tenho muita alegria dupla pelo trabalho que ela desenvolve e de ser seu pai. Bom, bom dia a todas e todos presentes. Muito obrigada pela atenção, por me receber. Eu resolvi falar aqui de 3 projetos, brevemente, mostrar algumas imagens também. Eu originalmente sou formada em cinema, mas depois, já faz 15 anos, eu fiz mestrado em artes visuais e comecei a me interessar mais por uma ideia de cinema expandido, né? Então, filmes que existem no espaço, interseções entre projetos instalativos, projetos sonoros e vídeos, propondo outras narrativas diferentes do dispositivo que existe dentro da sala de cinema, né? Toda a minha prática, ela vem de um interesse muito grande no humano, assim, então, de processos de escuta, eu sou muito interessada por como as pessoas existem, o que as pessoas sonham, o que as pessoas falam, o que as pessoas não falam. Choram nos filmes. Como elas choram nos filmes. E vou falar aqui de 3 projetos brevemente. Começar por essa exposição chamada Tamagotchi Balé. A Vandinha esteve presente no Centro Cultural Hélio de Sica. E esse foi um projeto que eu fiz uma residência nos estúdios da Ubisoft, no Canadá. Eu morei por 3 anos desse programa de residência artística da Ubisoft, que é uma multinacional de games, e que o programa convidava artistas a realizar trabalhos em colaboração com os designers e os programadores. E eu fiquei lá por 3 meses ouvindo os sonhos dos programadores. Eu estava interessada sobre o que os programadores e programadoras e pessoas que estavam construindo videogames sonhavam, e principalmente no que eles sonhavam sobre inteligência artificial, sobre o futuro das relações humanas. Isso começou com um sonho que eu tive, que era um sonho que o amor era proibido, era um futuro distópico em que o amor era proibido porque ele era considerado violento demais para a função produtiva das pessoas. Que é um sonho muito distópico, mas também, infelizmente, muito alinhado com um pensamento neoliberal e com uma estrutura social e financeira que
favorece o uso, né? E não as relações. E eu estava curiosa para saber se existiam sonhos de programadores relacionados a esse meu sonho. Infelizmente, sim. Muitos sonhos distópicos, por exemplo, das pessoas se tornarem obsoletas, dos terapeutas começarem a ser substituídos por IAs que regulavam sentimentos humanos. E aí, a partir dessas narrativas de sonhos, eu criei uma série de vídeos. Em colaboração, eu convidei algumas outras artistas e performers, mulheres. É curioso também que a maioria das pessoas que tinham sonhos a me contar eram mulheres ou pessoas de gênero fluido. E aí eu ficava dentro do ambiente corporativo lá da Ubisoft. Eu reservei uma sala onde eu escutava os sonhos. E depois disso eu trabalhei com os próprios designers e programadores. Eu formei um grupo de trabalho para criar esses filmes com imagens de arquivo dos videogames, com novas imagens em 3D que eles criaram. Então, por exemplo, esse olho hiperestimulado era uma das imagens que a gente criou. E essa é uma exposição no Hélio de Sica. Essa sala é gigante, então esse vídeo principal tem 7 metros, é uma tela bem grande. E, aqui são algumas visões da exposição. Naqueles monitores tinham narrativas escritas desses sonhos, e os 3 vídeos eu convidei também a Darks Miranda, que é uma artista que eu gosto muito, e ela criou uma série de esculturas em diálogo com os filmes. Então, era um espaço totalmente escuro que as pessoas entravam quase que nesse ambiente do sonho, assim. Aqui algumas outras imagens dessa exposição. Essa é uma boneca chamada Harmony, que é uma boneca de companhia, que nessas trocas, né, com os programadores, eles também iam me contando muitas histórias e muitos casos que foram incorporados nas narrativas dos filmes. Então, essa é uma boneca chamada Harmonia, Harmony. Aqui um outro vídeo. É uma namorada virtual. É uma namorada virtual, não, ela é uma namorada física. Ela é uma boneca que pode ser comprada e ela é programada por inteligência artificial. Ela tem dimensões humanas. Ela é toda ficcional. Aí você escolhe o que ela faz, você programa ela para como ela responde a você. Essa é uma boa pergunta. Qual foi a pergunta? Se ela adquiriu existência. Foi criada, ela está existindo, está vivendo, tendo emoções, interagindo. Eu acho que ela está num limiar aí, porque ela responde, né, através como o ChatGPT, né? Então, através de pesquisa, de um banco de dados. Mas o que estava me interessando é justamente essa ideia, né, da relação, do serviço, os aspectos misóginos disso também, né? Como essas bonecas elas são desenhadas para homens, e como justamente o que nos constitui enquanto pessoas é a alteridade, né? Então, é através do outro que a gente... elas são... Sim, sim. Por que razão? Porque esse é o público-alvo. Porque são... Aquele olho que você mostrou é um olho... Aquele olho é um olho hiperestimulado que a gente criou. É um olho ficcional. Por coincidência, ontem eu vi, isso bastante paradoxal. Um do Visconti, que foi o
Rouca e Seus Irmãos, que eu estou fazendo um curso com o Janot, e o outro foi A Substância, que eu não tinha visto. Que é também no fundo, ela modifica o DNA dela e se torna uma outra pessoa. Não sei se você viu esse filme Substância. E o olho é uma coisa muito impressionante, porque acaba tendo 2 retinas, né? Esse olho lembrou muito esse olho ficcional desse filme Substância, que é meio apavorante. É verdade. Não, ela, pelo que eu entendi, ela está vendo as pessoas que criam isso, coisas que vão acontecer no futuro. Porque esse grupo selecionado, no Canadá, exatamente são pessoas que estão fazendo essa programação futura. Não é isso? Não, é específico. Olha, essa é uma... Se você for procurar, né, existem diversos modelos de esposas perfeitas sendo criadas, de bonecas sexuais, muito poucas, ao contrário, né? Não existe um modelo de um esposo perfeito, de um companheiro, e eu acho que isso é sobre o patriarcado, né? É sobre né, a ideia de uma mulher servindo, né? De uma mulher... E aí o nome dela também, né? Harmonia, né? Uma mulher harmoniosa, uma mulher que não perturba, uma mulher que não tem opiniões, uma mulher que não se coloca, uma mulher que apenas serve. Poucos defeitos, né? Superfícies lisas. Não, são as pessoas que criam esses personagens. Quer dizer, a Ana Paula pegou o universo, pelo que eu entendi, o universo das pessoas que estão fazendo isso, e reunida por essa maior multinacional que trabalha com esse tipo, e reuniu artistas para discutirem essa situação. E a Ana Paula foi uma das que discutiu, e ela daí tirou esse trabalho que ela fez. Não é isso, Ana Paula? Eu acho que eu estava interessada em ouvir as histórias dessas pessoas, né? Então, a partir da coisa dos sonhos, né? Que é um lugar onde as narrativas existem de uma forma que não é cartesiana, que não é... Então, a partir dessa escuta dos sonhos, quais as questões que eles iam trazendo, né? Então, quando a pessoa sonhava com uma coisa, a gente começava a conversar, e aí chegava na boneca de companhia, mas eram essas discussões no âmbito muito do humano, do 1 a 1, né? Que não era... E para eles também, acho que tinha uma coisa que eles comentaram muito, assim, que era, nossa, muito interessante estar aqui falando com você, sem estar desenvolvendo um produto para um público-alvo, né? Tá pensando em narrativa, pensando em história, pensando numa visão crítica sobre o que está sendo criado, sem que isso tenha, sei lá, uma pesquisa de mercado de quem vai... E eu acho que a proposta da residência era um pouco essa também, né? De trazer os artistas para criar algo que não fosse funcional ou utilitário com essas pessoas que estão dentro da indústria, né? Mas acho que eu queria passar para o... E aqui na exposição também as pessoas podiam deitar e ouvir alguns desses sonhos sendo contados pelos próprios sonhadores. E aí eu queria passar... Acho que esse gancho da boneca de companhia é um bom gancho para passar para o próximo projeto, que é o Por Favor, Leiam para que eu Descanse em Paz. Esse é um projeto que começou... um projeto meu em colaboração com a Nanda Félix, que é uma artista e psicanalista muito próxima, que a gente colabora há muito tempo. E ele começou quando a avó dela faleceu em 2018 e deixou um envelope dizendo "Please read it for me to rest in peace". Por favor, leiam para que eu descanse em paz. Papéis muito privados, eu não quero machucar ninguém, mas eu tenho o direito de ter o meu arquivo privado. Desculpe se eu causar sofrimentos para os meus filhos, a única coisa que eu sei é que eu não poderia me manter viva sem o amor, sem amar. E dentro desse envelope tinha um laudo psicológico de quando ela foi internada com depressão pós-parto.
falando sobre a saúde mental dela, e 16 anos de correspondências com um padre, que era um missionário italiano, com quem ela começou a se corresponder quando ela estava muito deprimida, e uma amiga disse a ela, esse padre, ele recebe cartas. E aí, quando a Nanda, a neta dela, recebeu esse material, começou a ler e falou, nossa, me ligou e falou, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, porque é uma história muito particular, mas também universal, assim, porque fala sobre o laudo, para começar, era um laudo completamente genérico, tinha palavras como desajustada, oscilante, dificuldade de conter emoções, egocêntrica, frustrada, agressiva, que são palavras que toda mulher já ouviu de alguma forma, principalmente mulheres que têm uma personalidade forte. E, por outro lado, nas cartas, ela falava muito sobre uma situação muito abusiva no casamento, sutilmente abusiva, assim, né? Uma perda total da identidade, o cuidado com os filhos e ter parado de trabalhar. Isso é escrito em inglês porque ela era secretária bilíngue antes de casar, e ela, depois que foi internada e ficou com esse estigma de louca, ela parou de trabalhar também. E aí a gente fez essa chamada aberta para mulheres, levando às últimas consequências do pedido dela, que era leiam para que eu descanse em paz. Então, a gente fez uma leitura e também querendo perguntar para as mulheres. Tá frio, né? Podia diminuir. Obrigada. Mas a gente queria se perguntar o que as mulheres hoje gostariam de tornar público para descansar em paz, mas pensando nesse descansar em paz em vida, né? Não descansar em paz depois da morte. Claro. Ela morreu em 2018, mas a internação foi na década de 50. Foi no nascimento da primeira filha, que era a mãe da minha colaboradora, da minha amiga. E aí a gente fez um coro de mulheres. Essa foram mulheres todas voluntárias que vieram a gente foi com cartaz na rua e fez chamadas em redes sociais também. Ao todo a gente conversou com 70 mulheres, 70, 80, mas nem todas estavam no Rio de Janeiro. A gente tinha ganhado um edital pequeno, não tinha como viajar. Então a gente fez essa reunião desse coro de 20 mulheres que fizeram a leitura das palavras dela, do laudo. E depois essa leitura virou uma experiência cacofônica, assim, de outras palavras que essas mulheres já ouviram, e no final ela virou um canto e um ataque de riso. Aqui são algumas. E aí, aqui são os momentos individuais que a gente pediu para cada mulher trazer um objeto que ela gostaria de tornar público para descansar em paz em vida. Então, contar a sua própria história a partir desse objeto. Eu tive contato com muitas histórias, assim, com histórias de mulheres que foram... Teve uma mulher que foi internada pelo ex-marido quando pediu o divórcio em 2019. Histórias medievais, assim, acontecendo hoje em dia. E aí o trabalho é uma instalação formada por 2 filmes. Essa é uma vista da instalação, foi no Sesc Copacabana, no passado. Um dos filmes é mais focado nas histórias individuais. Eu fiz uma série de cenotipias com as mulheres, que são aquelas fotografias azuis. E teve também... E eu filmei as imagens delas aparecendo. Porque as cenotipias, elas são reveladas pelo sol, né? É um químico e você coloca no sol, emulsiona, e na luz UV, e aí depois eu
eu filmei essas imagens aparecendo com água, né? A gente falou muito sobre a água, sobre o mar, então o filme tem muito... aí aqui são algumas divisões da instalação, ali é o envelope e o laudo originais, aqui uma imagem mais aberta, que são os 2 filmes, né? O filme mais narrativo e o filme do coro. O ponto de partida é o envelope. É o relato dela, exatamente. Aí aqui tem uma espécie de rizoma, assim, tem uma série dos objetos, com as narrativas em primeira pessoa desses objetos. A gente fez também autolaudos com as mulheres, então laudos que elas mesmas escreviam. Tem um deles que ela fala que a paciente padece de excesso de desejo, brincando um pouco com essa linguagem psiquiátrica, né? Ali algumas palavras não dá para ler direito, né? Aqui essa é uma cenotipia também de um teste de Rorschach, que um dos critérios, né? Ela tinha que avaliar um teste de Rorschach, e tem uma similaridade bastante com essa imagem do fundo do mar. E tinha esse espelho também que estava na porta da exposição, que na altura do olhar, assim. Aqui a série de cenotipias sendo das mulheres participantes na água. E aqui também a gente levou para o mar o laudo original. E esse é uma cópia, ela escreveu uma cópia a próprio punho do laudo, falando sobre ela mesma. E aí esse é o último projeto que eu vou apresentar, ele se chama Ventário. É um projeto que eu fiz numa residência dentro da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. E tudo que é coisa maluca, assim, me chamam. Então, vamos botar uma artista na coisa dos games, vamos botar uma artista no funcionarismo público. Então, esse também era um projeto de uma produtora chamada Automática, aqui do Rio, que convidava artistas visuais a fazerem imersões dentro de órgãos públicos. E eu fui para a Secretaria de Cultura. E fiquei um ano lá tendo conversas e processos de escuta com as pessoas e entendi que lá a maioria das pessoas que trabalhavam eram artistas. Então, tinham músicos, tinham atores, tinham historiadores da arte, arte-educadores, que acabavam tendo um cargo de avaliador do ISS, porque as pessoas têm que viver, né? E aí eu resolvi criar um filme com eles. A gente criou uma série, um vocabulário inventado para sentimentos e pensando nas coisas que eles não podiam levar para o trabalho. Então, pensando naquele ambiente, né, neutro, aquela luz branca, aquelas mesas todas iguais, os protocolos. E eu fui fazendo um repertório de sentimentos, assim, né? E depois eu chamei um figurinista para dar forma a essas histórias de vida que eles estavam me contando e esses sentimentos. Então, por exemplo, esse homem vermelho, ele fala de uma sensação de transbordar, de explodir. E aí eu também trabalhei com uma coreógrafa, a gente fez exercícios de viewpoints, pensando na movimentação cotidiana e pensando em movimentos que quebravam essa movimentação cotidiana. E aí o final é um filme e uma instalação de fotografias também. O filme tem 10 minutos de duração, começa com um andamento mais documental, assim, normal, do escritório, e depois vão surgindo essas figuras fantásticas. Opa. Tem. Aí essa é uma vista mais geral da instalação. Aí tinha uma bailarina, a gerente do departamento, ela era bailarina, e aí ela falou, eu quero participar se eu puder dançar na sala. E aí a gente fez... E a coisa mais curiosa é que eu fui à inauguração, sem a menor ideia do que se tratava. A inauguração do da Ana Paula. E encontrei lá, você que é o pai da Ana Paula, eu julgo os seus processos do Música no Museu.
Um dos participantes, o Bruno. Um dos participantes do Bruno disse assim, mas eu sou julgador do seu projeto Música no Museu, eu não sabia que sua filha Paula fazia isso. Quer dizer, ainda tive esse caso curioso, porque são as pessoas que julgam o ISS, Comissão Carioca de Cultura, não tinha a menor ideia que a Ana Paula estava fazendo isso, e a menor ideia de que eles eram os protagonistas, quer dizer, quem julga os processos na lei de incentivos culturais do Rio, do estado, da cidade do Rio de Janeiro, foi onde a Ana Paula fez esse filme. Além de julgar, na verdade, até eles julgam, mas eles também acompanham a prestação de contas, acompanham o lado mais burocrático, assim. Então, essa é a gerente do departamento, a Maria Fernanda, e aí ela fez uma dança com os protocolos. Ali tem um homem computador, e também uma série de... Aí eu fiz uma série de intervenções com as coisas que eles me contavam. Então, por exemplo, a angústia neon, eu sou gente que voa, coisas que eles falavam sobre os sentimentos e sobre as histórias deles, mas brincando com essa sinalização da Secretaria de Cultura. Aqui tem... Isso isso é tudo contrapartida, livro que eles recebem. E essa mulher ela é responsável por organizar essas caixas. E essas caixas tinham os processos dentro também. E aí a gente fez essa espécie de sereia mágica, assim. Ali tem um homem computador e... E ele que era o avaliador, o Bruno, que é o homem neon. E aí ele queria fazer uma brincadeira que tudo era geométrico na secretaria, e aí ele queria fazer uma coisa que fosse de curvas. Mas todos esses figurinos eles são a partir dos relatos e das histórias e dos sentimentos deles. Então, nada é aleatório, assim. Isso tudo foi construído... em conjunto com cada um. A gente fez também uma série de workshops de teatro, workshops que aconteciam durante o almoço, assim. E é isso. Acho que podemos... Não sei se alguém tem perguntas. Eu só queria fazer uma ressalva, depois contar algumas coisinhas que são peculiaridades. Quando a Ana Paula foi fazer mestrado no SVI e começou a fazer vídeo arte, eu e a Inês não tínhamos a menor ideia da expansão da videoarte. E em seguida a gente estava em viagens, nós vimos nas salas, no museu em Berlim, no museu em Nova York, salas e mais salas de videoarte. Então eu disse, poxa, a Ana Paula está atual. Porque era uma coisa que para nós era uma novidade. Você ter videoarte, nós fomos a uma exposição em Berlim que eram gambiarras, todas gambiarras, você pode imaginar, umas 200 gambiarras, com uma luzinha pequena, essa luzinha fraca, e só isso, videoarte. Outra televisão mostrando algumas coisas. Outra, aí nós vimos, a Ana Paula está moderna, a Ana Paula está atual, porque videoarte é um caminho. Agora, ela não falou, e eu que falo com o maior orgulho, a Ana Paula fez um filme que foi premiado, que é uma relação homem-mulher, só com mãos. Tá? Foi premiado, e a Ana Paula pode contar um pouquinho, que você me dá um orgulho, que foi o primeiro prêmio que ela recebeu, ela é muito garota, e mostra o homem e mulher. Começa na cama. Conta um pouquinho o filme. Conta, porque é uma coisa interessante, que é o filme que mais me marcou de tudo que você já fez. Bom, ele está falando de um filme que tem 20 anos, que eu estava no primeiro período da faculdade. Mas não sei, era um curta de 5 minutos, e que tinha uma história ali de um casal só mostrando as mãos. A história assim, na cama só aparecem as mãos. Depois tomando café, só aparecem as mãos. Depois ele indo para o escritório, com chave do carro,
vai para o escritório. No escritório ele assina cheque só com as mãos. A secretária chega lá, ele passa a mão na secretária, nas costas da secretária, só com as mãos. Depois ele liga, e a gente subentende, para a mulher dizendo alguma coisa, e a mulher bate o telefone. Só mãos, aparecendo o tempo todo mãos. Depois ele passa numa florista, compra flores e está com as flores. Depois ele vai para casa e, quando ele está subindo, encontra com a mulher no elevador. A mulher tinha aberto a bolsa, botou a aliança. Tá? E eles dão as mãos juntos, os dois. Então, e a música, como é que é a música? E a música é interessante, você fala que como é que era? Que conta eu acredito, você finge que engana, eu acredito, porque os dois faziam a mesma coisa. Na medida em que a mulher chegou em casa, tirou da bolsa e botou a aliança, ela também saiu, os dois saíram. E depois terminam os dois juntos com a mão, mas só tem filmagem de mãos. Não tem cena de ninguém, foi um negócio interessantíssimo, ela ganhou um festival com isso. E tem outros filmes aí que ela não contou, quer dizer, então eu tenho orgulho de dizer essas coisas todas, porque a gente acompanha esse crescimento profissional. Fomos para a Lituânia, para a exposição dela, fomos para os Estados Unidos, ela fez a residência no... Eu sou um pai coruja, mas acontece que eu orgulho, porque tudo isso ela fez ela. Não tinha a menor ideia dessas coisas da Secretaria de Cultura, só vinha saber no dia, quando eu fui falar, você que é o pai da Ana Paula, eu sou que vejo os teus processos de música no museu. Imagina uma surpresa, uma atrás da outra. Tá, eu posso passar esse link. Eu prefiro passar esses aí, mas posso passar o das mãos, sim. É verdade, é a origem. Não, e a Ana Paula tem uma passagem com o Cacá Diegues. O nosso amor é tão bonito. Essa coisa no conto a gente tem que contar. Ela foi a Cannes, Cacá Diegues ganhou o prêmio e a Ana Paula ganhou o prêmio de não competitivo. Aí o Cacá falou, você consegue ganhar 2 prêmios, eu só ganhei 1. Entendeu? O filme do Cacá, porque ela foi da equipe, ganhou um prêmio em Cannes. E a Ana Paula concorreu por uma mostra não competitiva, mas foi selecionado, um outro filme ganhou um prêmio. Então o Cacá brincou com ela, você vem para cá e ganha 2 prêmios, eu só ganho 1. Quer dizer, a Ana Paula era da equipe do Cacá, foi estagiária a vida inteira lá, depois galgou suas... Depois ela participou do Ainda Estou Aqui, quer dizer, essas coisas ela não conta, assim, porque... Ela conta as criações dela, mas ela tem um currículo grande. E eu trouxe muito, quer dizer, quando eu sugeri ao Reinaldo, foi exatamente por isso. É que ela é uma artista que tem o outro lado da cultura. Quer dizer, é um exemplo do que a gente quer fazer com todas as manifestações culturais. E eu estou pedindo a vocês sugestões para que a gente traga outras pessoas nas próximas reuniões. É mostrar como é que surge uma situação, como é que um artista cria, como é que ele chega a montar o seu produto final. E seja isso na música, seja na literatura. Quer dizer, nós vamos trazer também, já conversei com o editor da Objetiva, ele aceitou fazer a palestra aqui, mostrar como chega uma obra na livraria, que tem direitos autorais, tem um contrato, tem a divulgação, tem tudo isso, quer dizer, e fora ele escrever. Então, a nossa ideia com o outro lado da cultura é exatamente essa, mostrar como é feito um produto cultural, como ele chega ao seu final, como ele chega, e eu já falei com a Vandinha também, alguma sugestão de algum outro artista que a gente possa trazer, como é que ele cria. A Ana Paula deu uns exemplos de como ela criou algumas coisas que acontecem e que têm sido sucesso. E assim no cinema também, como surge uma produção. Não se pode muito, alguns dos filmes premiados, como é que vocês criaram, como é que vocês chegaram a fazer esse filme que gerou isso? Quer dizer, isso é que acho que interessa a todos nós saber. Tá? E na área de moda, gastronomia, quer dizer, gastronomia, o Reinaldo já tem um exemplo do restaurante, que é uma churrascaria, como é que ele consegue fazer a quantidade, a previsão, a quantidade de carne que ele vai servir, como é que ele corta a carne, são certas coisas que o produto final a gente come. O que sobrar.
Exatamente. Então, tem toda essa... Nós fazemos parte de uma confraria de gastrônomos, numa das nossas reuniões, foi na época do Käser da Waring, que foi um espetáculo. O que a gente comia, o caviar, aquela coisa todinha, e eles disseram que não podem doar o que sobra, é jogado fora, tudo que acaba, quer dizer, tudo dos aviões, tudinho, joga fora, porque a divisão sanitária não permite. Então, esse outro lado da cultura é o que a gente quer trazer aqui no Conselho de Cultura, sempre numa reunião, tornando a dinâmica diferente, independente do tradicional que a gente vem fazendo também. Rinaldo vai falar, né? Durante um período, eu e mais 4 donos da Confeitaria Colombo, que sobrava incrível quantidade de comida no fim da tarde, e aquela rua Gonçalves Dias, com 7 de setembro, tem uma famílias de mendigo. A gente não podia dar, porque senão entrava com ações contra nós. É uma loucura. É um problema para ser resolvido no Brasil, o que fazer com comida que já... Deteriorização, contra o calor e tal. Empadinha de camarão, no calor é um terror. Queria dar a palavra, se alguém tiver alguma pergunta também... Luci. O início, porque Sérgio veio e falou comigo a respeito, né? Nós já nos conhecemos há bastante tempo, né? Você ainda era uma adolescente, eu acredito, né? E eu já via o brilho, digamos, o cintilar, que você não era uma pessoa comum, porque poucas pessoas se dão o direito, e não é só isso, se dão o direito e têm a oportunidade, né, de desenvolver as suas questões, as suas ansiedades, né, os seus sonhos, né? E você teve essa oportunidade, o que é muito raro. E naturalmente, você tinha talento, você tem talento para isso, quer dizer, porque poucas pessoas têm as condições de desenvolver esse lado da sua personalidade, né? Por causa da vida de hoje em dia mesmo, né? E nisso temos a agradecer muito a seu pai também, né? Que foi uma pessoa que se entusiasmou e compreendeu a filha que tinha. Isso é muito raro, viu? É uma sorte. E parabéns, viu, pelo seu desenvolvimento, pelo seu trabalho. Com que idade você está? 37. Perdão? 37. Menina, eu te conheci muito nova. Parabéns, viu? 20 anos. Pois é. Palmas para você. Mas olha, eu vou falar um pouquinho só, já que você tocou nisso. Ana Paula foi da escola americana. E durante toda a sua trajetória, ela foi quadro de honra. A média dela era acima de 90, 92. E foi considerada entre as escolas americanas do mundo inteiro como grande talento. E ela teve entrada imediata numa universidade para a área de matemática. Qual era a universidade? Johns Hopkins University. Imagina a expectativa dos pais de ter uma filha entrando direto na James Hopkins University, e a Ana Paula vai para cinema e faz essa vida toda de criatividade. Quer dizer, a gente estimulou muito. Ela fez tudo isso por ela, não teve a mão do pai, não teve a mão da mãe no sentido de conduzir para alguma coisa. Dentro da nossa condução, ela iria para uma área de matemática, ela iria, como tem colegas dela na mesma situação, que hoje é física nuclear, mora na Suíça. Quer dizer, a Ana Paula iria para a área de pesquisa.
e tranquilamente foi para essa área de criação. E a cada momento nos surpreende com uma situação dessa. Ela não falou, não quis não falar, mas ela foi selecionada entre 20 e poucas pessoas do mundo inteiro, era a única latino-americana na Delfinas Foundation, em Londres, por uma residência, pensando a evolução da cultura no mundo a partir da agora. Quer dizer, coisas que eu falo com o maior orgulho, eu sei que ela vai me fulminar depois. E quando chega, papai não tinha que falar nada disso, mas tem que falar assim, eu acho que tem que dizer essas coisas. Tá? Acho que o Steve queria falar, o Steve acompanhou, porque ele era da escola americana, acompanhou essa ascensão dela. E imagina uma pessoa voltada para a matemática, vai para cinema. Bom, então eu queria... Peraí. Uma coisa, né, que eu acho que quando o Steve traz o projeto que vocês estão fazendo, né, nas comunidades, acho que tem uma questão importante aí também, né, que não é uma vida fácil, não é uma vida, né, acho que todo mundo que trabalha com cultura sabe a dificuldade dos patrocínios, a dificuldade de assim, você seguir fazendo, né, seguir desenvolvendo um trabalho, seguir desenvolvendo um pensamento, né, e que eu acho que nem todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades que eu, né? Então, a gente eu acho que é muito fácil a gente cair num discurso meritocrata, né, e de talento e de capacidade, mas acho que o esforço tem que ser justamente para que hajam oportunidades mais igualitárias e que todas as pessoas possam desenvolver a sua subjetividade e não ser esmagadas por uma máquina produtiva e conservadora, assim. Então, acho que é importante a gente fazer essa observação também, né? Ainda mais tendo começado essa conversa com a apresentação de vocês dois, do trabalho que vocês estão fazendo. Bom, então vamos encerrando, ficamos muito contentes com a participação de todos vocês, com o trabalho que sendo desenvolvido pelo Steve, com a participação de todos, e essa integração Brasil-República Dominicana, apresentada pelo cônsul, porque o que a gente quer trazer também é uma internacionalização do nosso conselho, expandindo as suas fronteiras. Já tivemos na semana passada, na reunião passada, o nosso embaixador Prisco, que falou também das relações com a Eslovênia, né, que fez, e mostrando como funcionou. Então, a ideia nossa no Conselho é fazer isso nas próximas reuniões. Nós já queremos também manter a última reunião, vamos fazer como no ano passado, um almoço de confraternização. O Reinaldo vai ficar encarregado mais uma vez de escolher o local, e a gente, ao invés da reunião normal, será um almoço de confraternização, em que a gente vai encerrar o nosso período de atividades. Vamos continuar. Eu quero que cada um sugira moda, por exemplo. Então, acho que tem... É o outro lado da cultura, quer dizer, porque as pessoas... Quer dizer, tem... Não, mas no ano que vem vamos continuar, vamos fazer. E a ideia é essa. Tá? Queria agradecer a presença de todos. Vamos tirar a nossa foto. Não, pode falar, pode falar. O microfone está aqui. Ana Paula, eu fiquei muito, assim, contente, surpresa, admirada com as coisas que você nos contou. E nós temos um programa no canal Futura da Globo que chama Identidade Brasil. E justamente esse programa, o que ele procura é varrer o Brasil, como a gente brinca, né? É trazer oportunidades, trazer coisas que estão acontecendo, contar um pouco as novidades.
E o programa ele vai ao ar sempre aos domingos e depois ele é repetido em nível nacional. Ele tem 11 repetições até Porto Alegre. E o nome é Identidade Brasil. Ele fala sobre educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação. É um programa curto, mas é um programa que tem uma distribuição muito grande. Então, eu queria te convidar para você participar de um programa desse conosco. É uma coisa rápida, é meia hora, mas a distribuição tem sido muito boa. Nós já fizemos 200 programas, então eu queria muito ter você conosco num programa desse. Se você tiver essa oportunidade, nós temos uma gravação esse mês. Nós temos uma gravação no dia 30, quinta-feira, às 11 da manhã. Se você puder, nós gravamos na Academia Brasileira de Letras, no palco da Academia, com uma cenografia própria, feita pela própria Globo, né? O canal Futuro é da Globo. Então, fica aqui o convite. Eu gostaria muito de ter você conosco. Muito obrigada. Só um minutinho. Segundo você está pedindo sugestões, me ocorreu porque o cônsul falou sobre que a cultura conecta os povos. O Vergara, que eu acabei de fazer uma grande exposição dele, é um artista icônico, está com 83 anos. Ele foi agora convidado ano passado. Eu não sei falar no microfone. O Vergara foi convidado ano passado em Santa Estéfio para desenvolver um trabalho dentro do vinhedo que produz aquele vinho Claude Tournelle. Ele foi convidado não para fazer rótulo, para fazer um trabalho. E ele, como trabalha com pigmentos naturais, trabalhou na Amazônia, ele está usando agora uma coisa que liga a ancestralidade, né? Que é a serragem que vem do pau-brasil, que é vermelha. Então, ele está pintando com esse pigmento que vem da serragem do pau-brasil, que era colhido pelos nativos e tudo mais. Então, ele fez uma coisa ligando os dois territórios, né? Que ele chama de terroir. Então, ele fez com a terra de Santa Estéfio e com a terra brasileira. Parece que eu não vi os trabalhos, só vi em fotos, trabalhos muito bonitos, mas é uma experiência que une duas culturas diferentes, na idade que ele está e com a experiência cultural que ele tem. Seria interessante que ele viesse trazer essa experiência como veio a Ana Coutinho, que eu assisti o trabalho dela com a Sinfônica, conheço o trabalho da Ana, e acharia interessante. Está convidado para reunião de novembro. Então, gostaria que falasse com ele, a última segunda quarta-feira de novembro, aqui na sala. O Vergara, inclusive, está muito caidinho, né? Está muito caído, o Vergara. Sim, mas como trabalho, mas... então está ótimo. Eu encontrei com ele lá no Marimbás, ele estava assim meio... Não fisicamente, quer dizer, eu estou dizendo... tá, pode ser. Serginho, deixa eu dar só um pequeno toque, porque o convite que ela fez para a tua filha, ele é importante, não perca a oportunidade. Não, só para finalizar, não perca a oportunidade, Ana Paula, e lá faça aquilo que o seu pai lhe recomendou. Fala tudo, porque é o momento de você fazer o registro. Compreendeu? Não deixa passar. Obrigado. Obrigado, então. Bruno, alguma coisa? Então vamos encerrando, acho que todos já falaram. O Rui, o Portilho também, eu conheço o pai dele. Alguma coisa sem falar? Fernando Portilho. Tá. Vamos programar então. Tá? Bom, então todos falaram. Queria, olha, 12:04, mantivemos o horário real. Queria agradecer a presença e a participação de todos. Vamos tirar nossa foto e convidamos para a próxima reunião. Bom, mas vocês não têm 2 horas, né?